Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. Olha aqui, ó. Eu falei aqui no vídeo anterior, que lá no tempo do Império Romano, ó, primeiro eu vou me apresentar. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Especialista. Olha, você sabia que muita gente morreu porque não teve entendimento? Muita gente, muitos tais de cristãos, porque o pessoal hoje fica dizendo, os cristãos são perseguidos, muitos cristãos foram mortos, muitos cristãos antigamente foram mortos, muita gente foi morta e perseguida porque era idiota, não tem entendimento, era um CCBista, sabe? Pessoas sem entendimento, CCBista, era idólatra. E por que isso aconteceu? Ó, naquele tempo, no tempo do Império Romano, muitos judeus foram mortos. Judeus que não se converteram, muitos judeus no Império Romano, eles se converteram ao cristianismo, a Cristo, forçado por causa da lei, porque Constantino impôs o cristianismo no Império Romano. Então, muitos judeus que não se converteram no argumento, eles foram obrigados a se converter, porque ou eles se convertiam ao Império Romano, ao cristianismo do Império Romano, ou eles morriam. Então, muitos deles se converteram e morreram também, porque eram fundamentalistas. Eles acreditavam numa causa idiota e morreram por causa disso. Muitos. Porque é o seguinte, eu vou lhe explicar. Muitos no Império Romano tinha imperadores que eram cristãos, que eram convertidos ao cristianismo da Igreja Católica. Então, naquela época que esse imperador estava no trono, ele botava todo mundo a ser cristão. Quem não fosse era perseguido, preso ou exilado. Exilado é o quê? Exilado é o seguinte, você morava na Síria. Então, se você não se convertesse, você tinha que mudar de país. Vai para outro país, ou senão você morre, ou é preso. Aí você migrava para a Argentina. Ou você migrava para o Egito, ou você migrava lá para os confins da Ásia, que hoje é Turquia, ou você migrava lá para os confins do Afeganistão, que hoje é Afeganistão, antigamente era outro povo, a Armênia, sabe? Então é o seguinte, quando o imperador era cristão, você tinha que se converter. E aí depois que esse imperador morria, entrava outro imperador, às vezes era pagão, às vezes era filho do imperador, mas era pagão. Então, aí esse imperador... Então, quando o cristianismo estava no poder, o imperador cristão estava no poder, ele perseguia os pagãos e outras coisas. E aí destruía os templos dos pagãos, destruía tudo, perseguia, matava e tal. Então, quando o imperador pagão estava no trono, ele fazia a mesma coisa com os cristãos. E aí ele obrigava os cristãos a indenizar aqueles templos que foram destruídos quando o cristianismo estava no trono, entendeu? Então ficava assim, que nem o Iraque hoje é. O Iraque hoje é sunita e xiita. Então quando uma facção está no poder, aí quer destruir o outro. Sabe? Então era assim, no Império Romano não era assim. Então é o seguinte, muita gente morreu de bobeira. E por que de bobeira? Muitos judeus também, muitas outras correntes do cristianismo, outras coisas, outras correntes religiosas morreram por causa disso. E por que isso acontece? Por causa do templo, rapaz. O templo. E sabe por quê? Por causa do templo? Porque religiosos, esses pecadores CCBistas da época, idiotas, judeus idiotas e outros bestas ignorantes, eles acham que para você servir a Deus, tem que ser no templo. Sabe? Aqueles cristãos babaca, eles acham que para servir a Deus tem que ter um templo. E não é assim, rapaz. Então muita gente morreu de bobeira. Porque o cara acha que tem que ir num templo para servir a Deus. Tem que ir lá queimar um incensinho para servir a Deus. E Deus não mandou nada disso, rapaz. Nada disso.
Aí você fala, mas você é contra aí na igreja? Não, não sou contra. Só que eu estou dizendo que naquele tempo era assim. E hoje, qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que, olha, quem gosta, vigarista, só vigarista que está lá no templo, gosta que você vá no templo. Porque quando você vai no templo, você é persuadido a dar o dinheiro. Você é persuadido a levar a ovelha para sacrificar. Aí ele come a carne. Aí você é persuadido a dar ouro e prata no templo, incenso, perfume para fazer mirra, especiarias para fazer mirra, para fazer óleo, unguento. Sabe, unguento é caro. Roupa, essas coisas. Os benefícios do templo. Vigarista quer que você vá no templo. Para você dar para ele. Só o vigarista quer que você idolatre o templo e faz com que você ache, porque o vigarista, o vagabundo espiritual, ele quer fazer você crer que só o templo, que só no templo você agrada a Deus, porque no templo você dá o dinheiro, sabe? Antigamente também era assim, mas não é assim. Mas pode ter culto. Pode, rapaz. Mas não que você. Pode ter, se você quiser, vá. Se você não quiser, não vá. Mas não em cada esquina um templo. Para fazer você crer que só na igreja você é crente. Você serve a Deus. E não é. A igreja primitiva que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu não foi assim. Você vem aqui, ó. Você vem aqui em Deuteronômio, ó. Você vem aqui em Deuteronômio, a lei do Senhor é bem patente, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que nolo traga, e nolo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para nolo traga, e nolo faça ouvir para o que o façamos. Porque esta palavra, aqui, que palavra está falando aqui? Esta palavra está no templo? Não, rapaz, essa palavra não está na sua casa, não está no seu carro, não está no seu comércio, onde você trabalha, onde você anda, não está, não está. Está no templo. Tem que ser no templo. Não, rapaz, não tem que ser no templo. Aqui, ó. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Aqui, ó. Porque esta palavra, Deuteronômio 30, porque esta palavra, 30:11, esta palavra, aqui, ó, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Para o fazeres. Está no templo? Precisa estar no templo? Você precisa ir no templo para ouvir isso aqui. Você não está na sua casa, não está no seu carro, não está no seu trabalho. Se você for na praia, dar uma caminhada lá e parar debaixo de uma castanheira ou de uma árvore frondosa, basta você levar ela. Está no templo? Precisa de um vagabundo ou de um vigarista que está lá no altar para dizer essa palavra para você? Então qual era o problema daqueles judeus que eles foram perseguidos e presos e mortos? Porque eles eram tontos, rapaz. Eles eram ignorantes, eles eram babaca, que nem você. Porque eles achavam que tinha que ir no templo. Aí eles iam no templo, aí o perseguidor, que era o imperador da época, tinha uma ordem lá para perseguir, sabe? Precisa estar juntando 100, 200, 300 para ficar cantando besteira, para cantar cantando louvorzinho, achando que está agradando a Deus, rapaz? A proibição era essa, era você ficar convocando pessoas para se reunir para louvar a Deus. Então quem era do Império Romano, cristão do Império Romano, e os pagãos faziam isso, aí eles perseguiam os pagãos. Porque o templo ficava só para os cristãos. Então, e quando o pagão estava no trono, só os pagãos podiam se reunir e os cristãos eram criminalizados.
Mas se você fizesse isso na sua casa, pegasse a Bíblia na sua casa, o livro sagrado na sua casa, você lá com sua mulher, com sua família, você podia fazer isso. Você não podia ficar juntando. Então, muito babaca morreu e foi perseguido porque faltou entendimento. Como diz a palavra, o meu povo perece por falta de entendimento. Entendeu? Porque era proibido o ajuntamento, como na China é. Na China você não pode abrir uma congregação. Mas na China, se você está lá com sua família, isso tudo, você pode tocar hino lá e cantar, rapaz. Na China não é obrigado, não é proibido você ler a Bíblia. É proibido você fazer templo e propagar. Mas você pode ler a Bíblia na China, você pode ir na sua casa com sua família. Entendeu? E com suas obras. Com suas obras de Cristo. Você pode ir na China, aí a pessoa nota em você um comportamento diferente, uma coisa diferente, aí a pessoa pergunta, fala em chinês, que eu não sei falar chinês aqui também, né? Você é cristão? Aí você diz, sou. Então, pelo seu comportamento, você converte ele. Se um dia ele for para o Ocidente, ele ouviu o seu testemunho, o seu comportamento. O que você não pode é chegar lá, alugar um salão, botar a merda de uma plaquinha lá em nome dos tendentes, fica aí. Mas na sua casa você pode. Então, perece, é perseguido por falta de entendimento. Muito idiota foi perseguido por falta de entendimento. Porque enquanto os pagãos estavam no trono, e tinha leis para cristãos. Não. Aí o cristão queria fazer o quê? Botar um templo à força. Aí era morto mesmo, perseguido e expulso. Quando os cristãos estavam no trono, aí os pagãos queriam botar um templo à força. Não, os cristãos estão mandando agora, não pode. Então muita gente padeceu por falta de entendimento. Porque, ó, eu vou na congregação. Eu vou. Mas eu vou por ir. Porque a palavra está aqui, ó, na minha casa. Aqui, ó. Você acha que eu vou buscar merda de palavra com um vigarista, com um vagabundo daquele que está atendendo o culto lá? Aquele bosta não sabe nem para ele, imagina para mim. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Vês aqui, hoje te tenho jurado, que tenho... Não, aqui. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Isso aqui foi no templo que o Senhor mandou fazer isso aqui? Isso aqui foi no monte, rapaz, para Moisés. Moisés escreve aí. Moisés escreveu e falou para o povo. E pronto, o povo não foi lá todo dia lá no monte buscar a palavra. E nem Moisés foi lá todo dia buscar a palavra. Não, estava escrito já, de geração em geração, isso aqui está valendo. Isso aqui não perde validade. Deixa de ser burro, rapaz. Deixa de ser besta, isso aqui não perde validade. Agora o vigarista, o vagabundo quer fazer você crer que aquela merda lá de culto é palavra de Deus. Porque o vigarista quer que você, tudo que você for fazer, você buscar a palavra, porque lá ele te persuade a você dar o dinheiro. E ele quer o dinheiro. Como aqueles babaca da época passada, tipo lá na Europa, lá no século 14, 15, 16, 17, 18, sabe? No tempo da Inquisição, que só a igreja católica podia abrir templo. Outras denominações não podiam abrir templo. E até cristãos eram perseguidos por cristãos, porque eram cristãos que não concordavam com a igreja católica, tipo Lutero, que foi o luterano que se rebelou contra a corrupção de Roma, dos papas. Né? Lutero abriu uma dissidência, por quê? Porque Lutero leu a escritura e não batia com
com o que a Igreja Católica estava fazendo. Aí criou-se o protestantismo, que foi quando a Igreja da Inglaterra caiu fora de Roma. A Igreja da Inglaterra, toda a Europa era fervorosamente católica. Diga-se de passagem muito mais a Espanha e Portugal, que a Espanha era o Talibã da época, em matéria de religião, e na Espanha era o rei e a família real toda. Era Inquisição. Se você descresse da Igreja Católica, você estava na fogueira. Você ia ser espetáculo no domingo à tarde, né? Ia ser queimado vivo e todo mundo estava lá, batendo palma. Porque era um entretenimento ver gente queimando em praça pública no tempo da Inquisição. Não sei se você sabe disso, mas o pessoal ia para a praça pública, levava sua mulher, seus filhos, sua família para ver gente queimando. E todo mundo aplaudia, porque quem estava queimando era um herege. Um herege. Para aquele povo que estava assistindo, aquele que estava queimando era um herege. Sabe? A Espanha era radical. Aí naquele tempo da Europa, toda a Europa era radicalmente cristã. Cristão, falar assim, cristão, porque do cristão não tem merda nenhuma, né? Sabe? Assim, era cristã. Usar o termo aqui para você crer, que era cristã. Mas aí a Inglaterra, o rei da Inglaterra, quebrou e saiu de Roma. E foi guerra. Né? A rainha da Inglaterra, e era uma mulher. Que depois ela segurou as pontas, sabe? Do pai. Porque o pai quebrou, saiu fora da Igreja Católica e toda a Europa ficou contra a Inglaterra. Aí depois a sucessora do Eduardo, que era o rei da época, a filha dele, a Elizabeth, assumiu o trono e ela segurou firme ali. E naquele tempo toda a Inglaterra. Então aí cristãos matando cristãos. Por quê? Porque cristãos que não concordavam vinha da linha de Lutero, era protestante, não concordava com a Igreja Católica, achava que religião era um problema, que tinha muita coisa errada, era corrupção e tudo. Aí o pessoal começaram a discordar da Igreja Católica. Muita gente foi para a fogueira. Porque aqueles católicos da época achavam que você tinha que ter um templo para adorar. Você não podia... Se você não fosse na igreja ou não devotasse Roma, o Papa, você era considerado o quê? Um pagão. Porque se você não tivesse religião, já era considerado pagão. A criança, se não fosse batizada e tudo, era considerado pagão. Esse negócio de pagão vem até no Brasil nos anos 70, 60. Se você não batizasse, você era pagão. Pagão já sabe como é que é. Pagão não tem parte com Deus, né? Porque não foi batizado, era pagão. Porque o vigarista, o vagabundo que comandava a religião, as igrejas, acha que você tem que ir no templo. Sabe? Mas então no tempo de Roma, muita gente foi. Os judeus, naquele tempo lá quando o Senhor Jesus Cristo subiu e ficou ali só os apóstolos e tudo, muitos judeus que não. Quando Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, muitos judeus que não creram no Senhor Jesus tiveram que acatar, ou senão ou muitos foram mortos, muitos foram presos, muitos foram exilados. E aqueles que foram radical mesmo, não aceitaram nem nada, aí morreu. Por quê? Porque o sujeito acha que tem que ter um templo. Como os judeus queriam botar um templo para eles, então aí Roma falou, não senhor, o templo aqui é esse aqui. Não tem que você botar seu templo de você, não. O templo é esse aqui. Acabou. Aí os judeus não aceitavam, aí guilhotina para eles. Porque o sujeito acha que tem que ter um templo. Mesmo os judeus que não aceitaram o Senhor Jesus, eles achavam que tem que ter um templo para eles. Aí Constantino falou, não senhor, não tem templo aqui nenhum, o templo aqui é esse. E acabou. Você não quiser... Entendeu?
É o fanatismo religioso, é a imbecilidade. Hoje também, pecadores ser besta. Vagabundos impõem pecadores ser besta a crer que você só é crente na igreja. Porque o vagabundo lá, ele quer a coleta. E aí, se você não concordar, aí você é desviado, aí você é herege, você é desviado, caído. Aí você não tem entendimento, você está amarrado por essa doutrina do Satã, você está subjugado por essa ideia, por esse espírito, por essa corda, você está amarrado com essa corda do engano, aí você acha que tem que ir no templo para ser crente. Pegou a ideia? Até mais.